Quantos de vocês, quando oram, às vezes, ou até mesmo em grande parte do tempo, tem essa vaga sensação de que ainda há algo que falta, que você não fez, que você deveria ter feito? Ok. Sabe, o diabo não quer que nós oremos com confiança. Ele quer que oremos com medo, com dúvida e se perguntando. Eu costumava ter exatamente a mesma coisa por esses anos em que tenho orado e continuarei a orar. Eu costumava ter esse sentimento regularmente também, bem sabe, eu deveria ter dito mais, talvez eu não tenha orado pela coisa certa, ou talvez eu não tenha falado da maneira certa. E assim, muitas vezes, quando eu continuo tendo esse repetitivo problema que eu sei de acordo com a palavra que não é certo, veja, não importa como nós nos sentimos, se o que nós sentimos não está de acordo com a palavra, então o que sentimos é errado e a palavra está certa. Amém? Então, por exemplo, se eu peço a Deus que me perdoe por algo que eu fiz de errado, eu ainda me sinto culpada, então eu sei que a culpa é uma mentira, a palavra de Deus não é uma mentira. Porque se eu pedi e eu recebi, então Deus é fiel, assim não importa como eu me sinta. A palavra de Deus é que é certa. Enquanto continuarmos a viver de acordo com nossos sentimentos, sem nem mesmo enfrentar as mentiras do diabo, mas apenas andar por aí se sentindo dessa maneira, então o inimigo sempre vai ter uma mão superior. Então eu decidi, se eu vou orar, então eu não vou passar tempo depois de orar sentindo como se as minhas orações fossem inúteis. Então eu quero chegar ao cerne disso e descobrir o que está acontecendo. E uma das coisas que eu senti que Deus me mostrou foi que eu compliquei isso. E eu pensava que dependia do período de tempo ou eloquência no que foi dito, mas ele ensinou-me que a oração eficaz, a oração transformadora e dinâmica, pode ser tão simples, tão incrivelmente simples. Você sabe, eu tenho um bisneto e Jeremias tem 3 anos, e a sua mãe, uma noite, teve uma dor de estômago muito forte, ela estava deitada na sua cama, se dobrando de dor, e ele se aproximou, colocou a mão sobre ela e disse que ia orar por ela. E ele disse: Jesus, mamãe, tá dodói. Amém. Mas escute, ela disse que quase que imediatamente a dor parou e ela se sentiu melhor. Na verdade, eu cheguei a um ponto em minha vida uma vez em que Deus realmente me desafiou. Ele disse: eu quero que você peça a mim o que você quiser e precisa com tão poucas palavras quanto possível. É mais fácil do que pensamos. Sabe, e é duro quando você faz algo errado, você dizer: pai, eu sinto muito, perdoe-me por isso, obrigada. Mas nós dizíamos: oh Deus, oh, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe, por favor, me perdoe, Deus, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso de novo. Sim, você vai. Nem sequer desperdice seu tempo fazendo promessas que não vai cumprir. É melhor dizer: certamente eu farei isso de novo se o senhor não me ajudar. Então, por que não aprendemos que o poder da oração não está em quantas palavras, ou no quanto é eloquente, ou o tempo gasto, mas acredito que são 2 coisas. Eu acho que é a fé, eu acredito que Deus ouve a mim, eu acredito que Ele se preocupa comigo, Ele quer ser envolvido em minha vida. Bem, eu não posso ler a Bíblia e não acreditar nisso. E eu penso que a oração deve ser sincera. Você vai ver na Escritura hoje que a Bíblia diz que a oração fervorosa e eficaz de um homem justo pode muito, disponibiliza um tremendo poder. Eu amo isso na Amplificada. Quando nós oramos, então um tremendo poder é disponibilizado. Tremendo poder é disponibilizado. Eu já sei aqui hoje que eu vou orar para pessoas que têm problemas nas costas. Deus colocou isso no meu coração. E assim, quando orarmos hoje aqui, quando estivermos todos de acordo,
Um tremendo poder vai ser disponibilizado. Mas não depende só de mim. Você vai precisar lançar a sua fé também e dizer: eu recebo isso. Em nome de Jesus. E em seguida, se você disser: bem, nada aconteceu. Sabe onde geralmente perdemos a nossa fé? Enquanto estamos esperando. Nós podemos orar em tal fé, e podemos ficar muito animados e ter a fé quando vemos uma manifestação, mas nós recebemos as promessas de Deus, a Bíblia diz, pela fé e paciência. E muitas vezes temos que esperar. E uma das coisas que eu aprendi a fazer durante esse tempo de espera é a qualquer momento em que a dúvida vem a mim, eu abro a minha boca e digo em voz alta: eu acredito que Deus está trabalhando na minha vida agora. Creio que Deus está trabalhando na minha vida agora mesmo. Eu vou lhe dar umas boas escrituras para apoiar estas coisas, mas eu acredito que é apenas a fé simples que Deus ouve a mim. Ele quer ajudar-me e também, então, apenas sendo sincero sobre o que você está orando. Eu acho que isso requer um foco. Quantos de vocês aqui acham que é extremamente difícil até mesmo se concentrar por 10 minutos em oração? Então, esta manhã, eu olhei para o meu relógio, eram 8 horas, e eu estava orando dentro e fora daqui, ali, aqui, sabe? Isso é bom, Deus ouve tudo isso, sabe? Mas eu queria ter 10 minutos de oração focada e ininterrupta para esta reunião aqui hoje. Eu tive que realmente definir na minha mente para fazer isso e não deixar que nada chamasse a minha atenção. Eu acho que para mim isso é que é oração fervorosa e eficaz. Fervoroso não tem que ser gritando, também não tem que ser chorando. Sabe, eu li livros sobre pessoas que choram e choram na oração. Eu acho que isso é maravilhoso, mas eu não choro muito fácil. Então, assim, certamente espero que Deus responda às minhas orações se eu não chorar. Amém? Eu acho que é a oração fervorosa e eficaz, sincera, oração focada. Quando nós oramos, estamos falando com Deus. Então, vamos agir como se estivéssemos falando com Deus. E não agir da maneira que fazemos quando estamos falando com outras pessoas a quem estamos dando cerca de 10% da nossa atenção, outra coisa tem 90% da nossa atenção. E assim eu quero compartilhar com você nesta manhã. Eu chamava de razões pelas quais as orações não são respondidas, mas também podemos chamá-lo maneiras de ter a oração respondida. De qualquer forma, vamos falar sobre a oração. Bem, a minha primeira coisa é: você nunca vai obter uma resposta se você não pedir. Então, a primeira lei real da oração é: você não tem porque você não pede. Agora eu só quero saber quantas pessoas aqui esta manhã, ou possivelmente as pessoas vendo pela televisão, você tem necessidades enormes em sua vida, mas você não está pedindo. Talvez só desejando. Bem, eu desejo. Eu conto essa história com muita frequência porque me surpreendeu, mas se encaixa bem nesse ensinamento de hoje. É apenas um grande exemplo. Conheci uma mulher numa loja de departamento e ela me reconheceu da TV e assim nós começamos a conversar. Sim, ela era cristã, ela tinha estado em uma certa igreja por, eu não sei, 15 anos talvez, ou algo assim. E eu estava fazendo algumas perguntas sobre a loja. Eu disse: vocês trabalham por comissão, vocês trabalham por salário? Ela disse: bem, nós realmente trabalhamos por salário, mas temos uma cota que devemos cobrir. E se não atendemos a esta cota, então recebemos um aviso. Se ainda não atendemos a essa cota, então podemos realmente perder o emprego. E para mim isso realmente é algo fácil de resolver por causa do que eu aprendi na palavra de Deus. Então eu disse: bem, por que você não ora para que Deus lhe dê favor? Para que as pessoas que vêm ao shopping venham até você para fazer suas compras. E então ela olhou para mim como alguns de vocês estão me olhando agora. Bem, tudo o que eu tenho feito é apenas viver com medo de que eu vá perder meu emprego? E ela olhou para mim e disse: bem, seria certo orar por algo assim? Eu disse: querida,
Você pode conversar com Deus sobre tudo e qualquer coisa que lhe diz respeito. E, sinceramente, se eu precisasse cumprir minha conta no trabalho e tudo que eu precisasse fosse alguns clientes vindo em minha direção, então por que não pedir a Deus para enviá-los em minha direção? Bem, se isso não for a vontade dele, bem, então não se preocupe com isso, não vai conseguir. Não vai ser tão difícil hoje. E nós vamos aprender que precisamos orar segundo a vontade de Deus. E sabe, você pode jogar fora o se for da sua vontade tanto quanto quiser. Eu não sugiro fazer isso se isso for algo que você sabe que está na palavra de Deus. Eu não acho que você precisa orar a Deus se é a sua vontade, salve o meu filho. Eu acho que é bastante óbvio, mas... Sabe, eu deixei de lado todas essas coisas. Eu não me preocupo com essas coisas mais. Eu tenho um relacionamento com Deus, eu confio nele, eu creio que ele confia em mim. Eu não quero qualquer coisa que ele não quer que eu tenha. Mas eu vou orar como mulher selvagem louca por tudo que eu posso pensar e querer. Amém? Porque se é algo que qualquer um pode ter, eu vou pegar um pouco disso. Você ouviu-me? Bem, quem você pensa que é? Ninguém? E esta é a beleza da coisa, absolutamente tão indigna, menos do que nada, uma ninguém. Mas quando Deus faz as coisas para os ninguéms, é quando vemos a sua glória. Bem, quem você pensa que é para orar assim? É isso exatamente o que o diabo quer que você pense. Em Tiago capítulo 4, verso 1, ele diz: o que provoca contendas? Porque brigas e rixas e conflitos, como se originam entre vocês? Há muitos e muitos anos atrás, quando Deus começou a me dar a revelação de Tiago 4, 1 e 2, eu posso te dizer, minha vida estava cheia de lutas, disputas, brigas e discussões. E isso não é o caso agora, mas quando eu vi que o que leva a contenda, discórdias e conflitos, e como brigas e rixas e lutas se originam entre vocês, despertou meu interesse. Quantos de vocês precisam de muito mais paz em sua vida do que você experimenta? Tem muitas lutas e muitas brigas e muitas discórdias. Onde você trabalha, até mesmo contenda na igreja, contenda em sua própria casa. Contenda é você brigar, discutir e desacordo intenso, mas também é um sentimento de raiva. E eu odeio essa parte mais do que qualquer coisa. É algo como aquele sentimento de raiva que pode até mesmo estar na igreja, entre as pessoas do coral. Vamos. Bem, eu acho que deveria ser a líder de louvor. Eu canto melhor. Ela não consegue nem sequer cantar de maneira decente. Eu tenho uma grande voz. Vamos lá. E diz ele, qual é a causa de tudo isso? Deus nos chama para a paz. Jesus disse, minha paz eu deixo com vocês. Use seus sapatos da paz. E ele também está dizendo, não surgem elas de seus desejos sensuais? Então são desejos carnais e corpóreos. Então, vamos simplificar, é uma coisa que queremos. Pode ser uma posição, pode ser uma promoção. São as finanças, é querer o que a outra pessoa tem. Tiago 4:2. Vocês têm inveja e cobiçam o que outras pessoas têm. E seus desejos não se satisfazem. Assim ele está dizendo, você não consegue o que quer e nunca vai conseguir. Assim você se torna um assassino porque odiar é assassinar no que diz respeito aos seus corações. Agora vamos falar sobre a área cinzenta por um minuto. Você diz, bem, eu não odeio ninguém. Mas você os ama? Bem... Não, eu não diria exatamente isso, mas eu realmente não os odeio. Bem, sabe ou não, vejo quaisquer outras opções na Bíblia, é assim como... Você se inflama de inveja e raiva e você não é capaz de obter a gratificação, o contentamento, a felicidade que você procura. Então, antes de ler a resposta, ele está dizendo, olha o que causa toda essa perturbação na vida das pessoas. Por que as pessoas não podem se estabelecer e se contentar? E serem felizes? É por causa de todas as coisas que você deseja que não tem?
E sabe, se você está infeliz hoje, não é por causa de algo que você ainda não tem. Se for muito profundo para você, nós podemos ir devagar. Por quantos anos eu fui infeliz porque o meu ministério não era grande como eu queria que ele fosse, gente? Muitos anos. Quer saber? Estamos numa viagem. E a vida, irmão, não é apenas sobre o destino, é mais sobre a viagem do que qualquer outra coisa. E você precisa aprender a aproveitar a sua viagem. O que significa que enquanto eu estou indo em direção ao que eu penso que eu quero, Deus pode realmente fazer tanto na minha vida, e eu vou perceber quando eu chegar lá que isso não é nem mesmo o que eu queria. Algumas de vocês, senhoras doces e lindas e solteiras, você tem se convencido de que você simplesmente não consegue ser feliz se você não se casar. E algumas de vocês que estão casadas por 30 anos está convencida de que não pode ser feliz se tiver que permanecer casada. Mas eu só estou dizendo que não importa o que temos, a menos que aprendamos a nos contentar com o que Deus tem nos dado no momento. Eu disse que a menos que aprendamos a nos contentar com o que Deus tem nos dado no momento. Eu amo o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse: eu aprendi a ser contente. E a Bíblia Amplificada diz: satisfeito ao ponto de não estar perturbado. Não importa o estado em que estou. Agora ele não disse satisfeito ao ponto de nunca querer ver a mudança. Você pode querer mudança, querer que as coisas sejam diferentes em sua vida. Você pode também querer se casar, mas você não tem que ser infeliz até que você se case. Amém? Você não tem porque você não pediu. Essa é a resposta a toda a confusão? Por que tanta discórdia, brigas e disputas, discussões e tudo que você quer você não consegue? Você vê alguém que tem, você tem ciúme, inveja e ainda não consegue? Qual é o problema? Você não tem porque não pede. Bem, eu não sei sobre você, mas quando eu li isso há muitos anos atrás, eu te digo uma coisa, eu estava em tantas obras da carne, gente. Sabe o que são obras da carne? É nós tentarmos fazer o que somente Deus pode. Posso dizer-lhe, se você está tentando mudar a pessoa com quem você está casado, não vai funcionar. Não funciona. Você poderia humildemente ir a Deus, sublinhando humildemente. Você poderia humildemente ir a Deus e dizer: agora, Deus, eu sei que eu tenho muitos problemas. E se eu estiver vendo isso errado, então, ignore-me. Mas eu estou pedindo a você, mude o Dave. Ou Harry, ou Herbert, ou Charlie, ou... Se você é um cara aqui hoje, Mary Lou, ou Mary Jane, ou Janet, que seja, isso é para todos nós. Tentamos mudar os nossos filhos. E se você tem 4, todos os 4 são diferentes. Queremos que sejam como nós e nós nem gostamos de nós mesmos ainda. E rapaz, não seria um pesadelo se todos na sua casa fossem como você? Então eu estou lhe dizendo, eu praticamente me matei em obras da carne. E quando eu vi esta escritura, oh, a alegria de Deus encheu minha alma. Você não tem por que não pede. Agora há um pouco de medo nisso. Porque então vem esse pensamento bem... E se eu quiser, mas Deus não quiser que eu tenha? E se eu quiser, mas Deus não quiser que eu tenha? Talvez seja melhor eu continuar a tentar obtê-lo mesmo, no caso dele não fazê-lo. Sabe, nós vamos orar, mas a gente sempre tem um segundo plano, é ou não é? Apenas no caso de Deus não fazer, temos uma espécie de segundo plano. O plano B
Oh, você nunca vai desfrutar de sua vida até que você saia das obras da carne. E aprenda que você não tem porque você não pede. E não tenha medo de pedir a Deus. Ele ama você, Ele quer ajudar você. Sabe, crianças pequenas pedem um monte de coisas que não são boas para elas. E os pais, quando não querem, não dão. Se Deus não lhe der algo que você quer, isso é por amor. Ele não está se escondendo de você. Ele só sabe algo que você ainda não sabe. Vamos lá. Deus é capaz, Efésios 3:20 diz, Deus é capaz de fazer muito mais, abundantemente acima e além de tudo que nós poderíamos ousar. Esperar, pedir ou pensar. De acordo com seu poder, que em nós opera. Jesus disse, peça. Sabe, às vezes eu preciso reforçar minha vida de oração ou minha fé na oração. Eu sei onde estão a maioria das escrituras que dizem peça, e eu vou pegá-las e lê-las, Eu as tenho todas nesta manhã, mas eu não tenho tempo de ler todas para você, mas a palavra pedir significa solicitar, invocar, desejar, e eu adoro esta parte, demandar o que já é seu. O nosso Deus já proveu tudo que nós precisamos. Quando eu vou ao banco e é o meu dinheiro no banco, eu peço educadamente, mas eu realmente estou apenas demandando o que já é meu, gente. Mas você não tem porque você não pede. Nós podemos supor e presumir com Deus. Recebo sua ajuda quando eu me humilho e peço sua ajuda. Não posso supor bem, se Deus quer me ajudar, Ele vai me ajudar. Os humildes obtêm a ajuda. E peço a Deus que me ajude. Deus, ajude-me. Eu não sei sobre você, mas eu preciso de muita ajuda para passar o meu dia. Não importa quem você é, ou o que você fez na vida, ou do que você precisar, você pode falar com Deus sobre isso, e isso é o que chamamos de oração. A palavra de Deus diz que devemos pedir, tão simplesmente, tão poderosa. Marcos 11:24 diz isso. Por esta razão digo a vocês, tudo que pedirem em oração, creia, tenha certeza e confiança que será concedido a você e você vai obtê-lo. Não tenha medo de pedir a Deus por qualquer coisa que você quer ou precisa. João 14:12-14. João 15:7-8. João 15:16. João 16:23-24. João 16:26-27. Todas elas dizem, peça o que você precisa e eu o farei. Que promessa radical! Agora, obviamente, você não pode puxar uma escritura sem as outras, e há outras que dizem que precisamos orar segundo a vontade de Deus. Então, queremos o conselho da palavra de Deus, mas com certeza Deus não quer que você tenha tanto medo de não orar segundo a vontade de Deus que você acaba não orando? Então eu sugiro que, enquanto você está aprendendo a conhecer mais e mais e mais de Deus, que você seja ousado e agressivo em suas orações, apenas dizendo a Deus, se não é a sua vontade para mim, então não me dê, eu não quero nada que você não queira que eu tenha. Se pudermos chegar ao ponto de dizer, Deus, eu não quero qualquer coisa que você não queira que eu tenha. Sabe, em João capítulo 15, Jesus disse, se permanecerem em mim, minha palavra permanecer em vocês, vocês pedirão o que quiserem, eu farei. Eu costumava apenas balançar a cabeça com isso e dizer, como Deus poderia dizer? Peça-me o que quiser e eu farei, porque eu já sabia que algumas das coisas que eu estava pedindo provavelmente não estavam certas. Mas veja um segredo, se permanecer em mim significa viver, habitar e permanecer. Deus não nos chamou para uma visita de domingo de manhã? Alô? Ele não quer viver na caixa da manhã de domingo em seu coração. Ele quer entrar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado. Em como você se veste, o que come, com quem anda, o que você vê na televisão. Então isso é o que significa permanecer nele. Se permanecer em mim, se a minha palavra permanecer em vocês, se eu estou meditando a palavra, se eu sei a palavra e a palavra é a minha vida, com certeza se eu tenho esse relacionamento com Deus e a sua palavra está em mim o tempo todo, eu não vou pedir nada que não seja a vontade de Deus. Assim, quando você está no caminho,
Enquanto você está crescendo, não tenha medo de pedir a Deus. Mas se você não receber, não fique chateado. E não tenha ciúme daquela pessoa que tem o que você queria, porque adivinha o quê? Todos nós temos um plano individual, um plano personalizado de Deus para nossas vidas. Então peça, peça, peça. E depois na Bíblia Amplificada, eu adoro isso. Quando ele diz, se pedirem em meu nome, você sabe, estamos orando em nome de Jesus ao nosso Pai através do Espírito Santo. Quando você diz em nome de Jesus, não é como um feitiço mágico que nós colocamos no final de todas as nossas orações, mas quando eu digo em nome de Jesus, o que realmente estou dizendo é, Pai, eu estou apresentando a você tudo o que Jesus é. Isso é a tradução amplificada. Quando você ora em seu nome, isto está apresentando ao Pai tudo o que Jesus é. Então, graças a Deus por não irmos e apresentarmos o que somos, nunca conseguiríamos nada. Oramos em seu nome. Em seu nome. Então, a primeira coisa que nós precisamos é aprender que podemos orar a qualquer hora, em qualquer lugar. Aprender a orar pelo caminho do dia. A oração é um privilégio, não uma obrigação. E nós perdemos o melhor da vida por causa da falha de não termos Deus envolvido nela. Abra a porta e envolva Deus em tudo na sua vida, apenas por pedir-lhe. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos e Ele dirigirá os seus passos. Mantenha a oração simples. Nós ficamos mais propensos a orar se acreditarmos que a oração pode ser curta e simples. Mateus 6:7 diz, e quando orardes, não amontoeis ou multiplique as palavras, repetindo as mesmas mais e mais, como os gentios que pensam que serão ouvidos pelo seu muito falar. É difícil para a carne acreditar que uma pequena e simples oração, Jesus, mamãe, tá dodói, seja respondida. Seja sincero quando você orar, pois a oração sincera, pura, contínua de um homem justo disponibiliza um tremendo poder em seu trabalho. Perceba que você está falando com Deus quando orar e mantenha o foco. Satanás vai tentar distraí-lo quando você tentar orar. Eu não sei sobre você, mas todos os pequenos sons e bips, é difícil ignorá-los. Você tem que pelo menos... Ok, aqui está outra coisa que é muito importante se você quer suas orações atendidas. Não guarde rancor de ninguém. Agora, alguns de vocês não querem falar sobre isso nesta manhã, mas nós vamos falar assim mesmo. De quem você está com raiva hoje? Sabe de uma coisa? Ficar com raiva de alguém não vai mudá-los nem um pouquinho em nada. Mas se você ficar com raiva, vai mudar você. Vai fazer ele ficar amargo. Ele dará uma dor de cabeça e fará o seu estômago doer. O que diz a Bíblia em Efésios 4? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não dê ao diabo qualquer posição em sua vida. Se você lhe der uma posição, então é provável que ele consiga uma fortaleza. Por que você acha que o diabo trabalha tão duro para nos jogar uns contra os outros? Quantas oportunidades você acha que tem todas as semanas de ficar ofendido? É uma grande coisa para uma pessoa ignorar uma ofensa e dizer, eu vou acreditar no melhor. Eu não vou deixar o diabo ter a mim novamente. E claro, sabe, é sempre bem, você não sabe o que me aconteceu na minha vida, bem? Não, você está certo, eu não sei, mas eu sei o que aconteceu na minha. E eu sei o que aconteceu com outras pessoas. Eu também sei o que a Bíblia diz e tudo aquilo que Deus nos diz é para nós, não é para qualquer outra pessoa, é para nós. Guardar rancor de alguém vai, sem dúvida, afetar a oração de uma maneira negativa. Mateus 6,14 diz, porque se perdoar as pessoas as suas ofensas, seus pecados imprudentes e intencionais, então estas não são nem mesmo coisas que eles fizeram acidentalmente. Ele diz, mesmo que o magoe de propósito, que fira você intencionalmente, então deixe a situação, deixe para lá, desista do ressentimento. Eu posso lhe dizer que quando você está com raiva de alguém, quanto mais rápido deixar para lá, será mais fácil para você.
Sempre faça isso antes que tenha tempo de entrar em você e criar raízes. E em seguida também o vosso Pai Celestial perdoará vocês. Veja uma coisa importante sobre a oração. Quando vamos a Deus, nós temos que ter confiança de que não há nada entre nós e Deus com o melhor do nosso conhecimento. Algo que eu lhe sugiro fazer é à noite, quando você se deitar, apenas perguntar-se antes de dormir: estou com raiva de alguém? Deus, eu estou com raiva de alguém? Se você cair no sono rápido, quando você acordar na manhã seguinte, pergunte-se: Deus, eu estou com raiva de alguém? Chegue ao ponto onde você se recusa a ir dormir ou a sair de sua casa zangado com alguém. Mais uma escritura aqui. Por essa razão eu estou dizendo a você: tudo que você pedir na oração, creia, confie, tenha certeza que é concedido a você e você terá o que pediu. Agora sabe, cara, tem uma série de 4 partes aqui. O que ele está dizendo? Você pede a ele, você acredita no Espírito que é concedido, e então você recebe o que pediu. Você vê isso? Primeiro vem a fé, em seguida vem a vista. Primeiro você acredita e então você vê. Em nossa sociedade nós dizemos: bem, eu não vou acreditar se eu não pôr os olhos. Mas na economia de Deus, nós temos que aprender a viver exatamente o oposto. Se está na palavra, se é a vontade de Deus, se eu peço a Deus por isto, eu acredito que Ele está enviando e eu vou ter o que eu pedi e eu vou ficar firme na fé até que eu veja aquela manifestação poderosa. Isto é o que é a fé. A fé é o título de propriedade, a prova das coisas que nós ainda não vemos e que nós esperamos para ter. Pela primeira vez, pela fé. Dave e eu assinamos um contrato na semana passada com uma arquiteta que vai projetar algo para nós e nós fizemos um pré-pagamento. Agora eu, totalmente, sem dúvida alguma, espero que esta mulher venha com os projetos. Mas eu não os vi. Nem sequer vi o seu trabalho. Ouvi falar de sua reputação? O Espírito Santo é o nosso pré-pagamento. É isso que a Bíblia está dizendo. Vamos. O Espírito Santo. Só isso? Sim. Você está sentado aqui hoje, talvez você nunca tenha ouvido nada parecido, mas rapaz, sentimos bem por dentro. Você pensa: cara, eu ousaria acreditar nisso? Que eu poderia ter esse tipo de poder em minha vida, que eu poderia ir ao Deus Todo-Poderoso e pedir-lhe toda e qualquer coisa, e Ele se preocupa o suficiente comigo, e Ele quer se envolver na minha vida, e eu ousaria acreditar nisso. O pré-pagamento do Espírito Santo é essa pequena coisa flutuando dentro de você, que em seu coração está dizendo sim, sim, apesar de sua cabeça estar dizendo não, não. Sabe, a primeira vez que eu fui a um culto como este, onde as pessoas estavam batendo palmas e gritando, e aplaudindo e pulando para cima e para baixo, sabe, quer dizer tudo no meu cérebro legalista, doutrinado, religioso e besta. Disse, Sabe, eu até mesmo reparei num cara que estava andando por lá e ele não tinha sapatos. E eu pensei, ele está descalço? Agora, eu ainda não gosto muito disso na igreja, mas sabe, Deus disse a Moisés para tirar os sapatos, então eu não sei lá. Oh, dá um tempo. Nós pensamos que alguém não pode ser de Deus se eles têm uma tatuagem. Nós achamos que alguém não pode ser de Deus se eles não têm o penteado certo. Achamos que alguém não pode ser de Deus. Muitas vezes estamos tão ocupados tentando limpar o peixe e nós ainda nem o pescamos. Eu e uma grande amiga minha, que é uma verdadeira evangelista, fomos numa loja um dia para fazer compras e uma senhora perguntou: o que estão fazendo aqui? Estamos aqui para um seminário bíblico cristão. Ela disse: eu sou espiritual também, sabe? Quando alguém fala assim, você meio que pensa, bem, o que isso significa? Eu sou espiritual também? E então,
A gente sabe, nós não entramos em muitos detalhes, mas depois ela passou a falar sobre Deus um pouco e sua visão de Deus, e então de repente ela deixou escapar um palavrão. Realmente bastante grave, sabe? Era tipo aqueles grandões mesmo. Até mesmo nisso nós medimos em grande e pequeno, né, gente? E sabe, claro que eu estava um pouco... Mas a evangelista apenas se inclinou. Então, esta senhora tão espiritual, ela disse, eu sinto muito por ter praguejado, mas sabe, eu acho que Deus pragueja de vez em quando. Ok, veja, você é como eu era. Não está pronta para pescar. E então eu apenas me inclinei no balcão e eu disse, Deus não pragueja. Eu estou defendendo a honra de Deus. Deus, Ele não pragueja. E minha amiga evangelista desliza por este lado e se inclina e ela diz, mas com certeza Ele ama as pessoas que o fazem. E eu percebi mais tarde que ele estava tentando limpar o peixe, nós ainda não tínhamos pescado. É tão bom para nós aprendermos a parar de ofender as pessoas se todo mundo não é como nós somos. Se elas não se parecem conosco, não cheiram como nós, não falam como nós, não se vestem como nós nos vestimos e não adoram como nós adoramos. E há tantos ressentimentos, queridos, no corpo de Cristo em geral. Você sabe que esta denominação não gosta daquela denominação e esta denominação também não gosta dessa aqui. Provavelmente haja algumas igrejas na cidade, eu não sei, talvez isso não aconteça em todos os lugares, mas talvez foi dito, lá na sua igreja não vai essa reunião da Joyce Meyer. Porque você sabe, ela é o que quer que eu seja. É uma pena quando nós fazemos isso, gente. Tudo que pedirem em oração, creiam que é concedido a vocês e vocês vão receber. Quando entrei naquela primeira reunião que era semelhante a esta, meu cérebro religioso estava dizendo de jeito nenhum, mas meu coração dizia sim, sim, sim. Essa confirmação que você tem em seu coração de que Deus está trabalhando e que você vai ver, posso dizer-lhe algo, seja qual for o tipo de problema que você tem agora, e não importa qual seja, agarre-se nisso, vai trabalhar para o seu bem no final. Vamos lá, no final tudo vai se encaixar e ficar certo. No final. Sabe, há tanta coisa acontecendo no mundo hoje, as pessoas me perguntam com frequência como ministro, o que você acha do que está acontecendo no mundo? E sabe, às vezes você não sabe o que pensar. Eu certamente não vou viver com medo, eu acredito que Deus vai cuidar de nós. Mas eu estava lendo o Salmo 37 há um mês atrás e ele está dizendo tão claramente, não se preocupe com os malfeitores. Porque em breve serão cortados como a erva. Os mansos, no final, herdarão a terra. No final. Amém? E a boa notícia é que nós já sabemos como termina, porque nós temos o livro. Cara, agora fomos de Gênesis ao Apocalipse, hein? Assim, não deixe que todos esses ressentimentos fiquem em seu coração irritado com isso, irritado com aquilo, irritado com outra coisa. Não esconda o pecado em seu coração e espere que suas orações sejam poderosas. Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. 1 João 9, mas se livremente admitimos que nós pecamos e confessamos os nossos pecados, isso basicamente significa apenas reconhecê-los e concordar com Deus. Esta manhã, quando o Espírito Santo sussurrou para mim que colocar creme de barbear na sobremesa de Dave não era uma coisa boa, eu concordei com ele que provavelmente não seria uma boa ideia. Quantos sabem que algumas das coisas que te ocorrem você já tem esse pressentimento? Isso não é uma boa ideia.
Alguns de vocês até se casaram sabendo que isso não era uma boa ideia. Senhor, ajuda-nos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, descartar nossa ilegalidade e continuamente nos purificar de todo tipo de injustiça. Eu amo 1 João 2, você tem que olhar isso. Meus filhinhos, eu escrevo todas essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Este é todo o propósito do livro. Não vivam em pecado, não os esconda. Tragam-no para fora no aberto, porque as únicas coisas que o diabo pode ter em você são as coisas que estão escondidas na escuridão. Eu não sei, cara, se você costumava ser prostituta e você está escondendo isso por causa do medo do que irão pensar. Encontre alguém em quem você possa confiar e conte. Se você não pode contar a qualquer outra pessoa, escreva e diga para mim. Mas as únicas coisas que o inimigo pode reter em nós são as coisas que estão escondidas. Mas se permanecerem na minha palavra, conhecerão a verdade deixará você livre. Eu estava no púlpito no domingo passado em nossa igreja em St. Louis. Temos uma igreja no interior da cidade. Uma bela igreja. Eu só consigo pregar lá algumas vezes por ano, mas eu estava no púlpito e contei eles como eu costumava ser ladra e mentirosa. E veja, eles responderam da mesma maneira que você. Assim, uau. Como será que faz para processar esta informação? Porque aquela pessoa que fez isso está morta. E eu sou uma nova criatura em Cristo. Vamos, você quer falar de algumas coisas que você fez? Mas veja, não me incomoda nem um pouco ficar aqui em cima e dizer toda esta verdade sobre mim a vocês, mas agora o mundo inteiro sabe. Ou todo mundo que está ouvindo, não é o mundo inteiro, mas as pessoas que estão me ouvindo, agora eles sabem. Mas observe que eu disse, eu costumava ser. Um dia eu fui. Sabe, a pessoa que foi abusada sexualmente por seu pai por 15 anos, morreu em Cristo. É por isso que eu não sou vítima de coisa alguma. Você não pode ser uma vítima quando você tem a vitória. Eu posso falar, quando eu falo sobre esta menina, é como uma pessoa que eu conheci há muito, há um longo tempo atrás. E veja, essa é parte do problema que temos, é que as pessoas não sabem como deixar ir o velho e tomar posse do novo. Eu amo isso. Mas se alguém pecar, temos um advogado, aquele que vai interceder por nós com o Pai. E ele é Jesus Cristo, justo, que está de acordo com a vontade do Pai em todo propósito e pensamento e ação. Soa para mim como se ele estivesse dizendo, quer saber? É tão fácil cuidar do pecado. E ele realmente não tem que ser um grande problema. Levante-se todos os dias e faça o seu melhor para não pecar, essa é a nossa meta. Você não veio aqui esta manhã porque você está com a intenção de pecar? Então eu posso corajosamente lhe dizer, quando você fizer isso, não tem que se preocupar, mas você precisa reconhecê-lo. Mas aqui está a boa notícia. Ei, se você morrer esquecendo de confessar algumas coisas, isso não vai mantê-lo fora do céu? Deus conhece o seu coração. Mas quando o Espírito Santo te convence de alguma coisa, essa é a hora de dizer, Deus, você está certo? Nunca discuta com Deus, isso é inútil. Ele sempre vence. E a oração não é uma obrigação, é um privilégio. Meu Deus, que tipo de coisa surpreendente é isso para o Deus que criou tudo, que tem todo o poder, que está em todo lugar o tempo todo e sabe todas as coisas. Quer dizer, você pode vir a mim com ousadia e pedir-me que você
quer ou precisa. Eu vou ouvir você e atendê-lo. Ei, a notícia é realmente boa, que você não tem sequer que ser perfeito para fazer isso. Porque quando oramos em nome de Jesus, há tanto poder neste nome. Quando oramos em nome de Jesus, nós estamos apresentando a Deus tudo o que Jesus é e não o que somos. Eu não oro no meu nome, eu espero que você também não. Nós oramos em seu nome. A oração, eu acho que muitas vezes pode tornar-se um fardo para as pessoas. E o inimigo pode facilmente nos convencer de que nunca estamos fazendo do jeito certo. Você já sentiu que mesmo estando empenhado na oração, você vai orar, mas quando termina você se pergunta se orou certo, se orou todas as coisas pelas quais deveria ter orado, se orou por tempo suficiente, se disse as coisas certas. E eu sofri com algumas dessas coisas. Eu aprendi ao longo dos anos que a oração pode ser super simples e satisfazer a Deus. Ela não tem que ser longa, não tem que ser eloquente, só precisa ser honesta e ela precisa ser sincera. Você pode orar em qualquer lugar, a qualquer hora. Como eu já disse na manhã de ontem, a primeira razão pela qual as orações não são respondidas é que as pessoas não pedem. Você não tem por que não pede. Pergunto-me com quantas coisas agora você esteja talvez lutando ou preocupado a respeito que você ainda nem sequer se preocupa em pedir a Deus para ajudá-lo. Ou quantas coisas que pensamos que Deus não está interessado ou não tem tempo para elas. Não levamos apenas as coisas grandes para Deus, levamos todas as coisas a Deus. E sabe, para ser honesta, quando Deus tocou minha vida nos anos 70, eu sempre digo que foi quando eu entrei em um relacionamento mais sério com Deus. Uma das coisas que foi tão refrescante para mim foi aprender que Deus estava interessado em cada área da minha vida. E este é apenas um exemplo realmente simples, mas Deus me tocou numa sexta-feira e me encheu com seu espírito. Eu estava no meu carro e tudo que eu posso dizer é que eu me senti como se eu estivesse sendo preenchida de amor líquido. Eu amei as ervas daninhas, eu as achei maravilhosas. Eu estive tipo embriagada com o amor de Deus por um tempo. Eu gostaria que durasse para sempre, mas foi uma espécie de lua de mel. E então veio a hora de crescer. E então, eu jogava boliche nas noites de sexta-feira. E eu estava jogando naquela noite, eu não estava indo muito bem. E eu realmente não estava acostumada a ouvir a voz de Deus. E às vezes mesmo se pensamos que estamos, temos medo de acreditar. Então eu ouvi claramente o Espírito falar no meu coração: por que você não me pede para ajudá-la a jogar? E caramba, meu cérebro religioso imediatamente apenas rejeitou isso. E eu não posso pedir a Deus para me ajudar a jogar? Mas eu fui em frente, eu fiz assim, e eu tive uma boa noite. E sabe, tem sido uma longa jornada, mas isso é parte do que faz nossa caminhada com Deus tão emocionante assim, é que Ele quer ser envolvido em cada pequena área de sua vida. Isso é o que significa ter uma relação íntima e pessoal com Deus através de Cristo. Agora, nós não poderíamos vir a Ele desse jeito sozinhos, mas através de Cristo podemos chegar a Ele e acreditamos que a porta está sempre aberta. Deixa-me te contar algo. Quando você chama Deus, você nunca terá um sinal de ocupado. Isso não é bom? Amém? Ele nunca dorme, está sempre em casa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é pedir a Deus. Eu imagino que alguns de vocês, mesmo se você não tem ouvido nada a não ser isso hoje, valeu a pena, porque talvez você esteja lutando com coisas com que você não teria que lutar se você simplesmente pedisse a Deus para ajudá-lo. A segunda coisa que pode atrapalhar a oração é guardar rancor contra alguém. Nós não podemos falar sobre isso, mas aí está. Não vá com raiva para a cama, não se levante com raiva. A terceira coisa de que falamos foi o pecado oculto. Agora, para ser honesto, o pecado não é problema se não tentarmos escondê-lo. Na verdade, não é realmente um problema se não tentarmos escondê-lo. E quando nós falamos com Deus sobre os nossos pecados, quando reconhecemos sua convicção ou quando nós
confessamos os pecados a Deus, não estamos fazendo isso por causa dele, porque ele já sabe tudo o que nós fizemos, gente. Então nós não dizíamos, ó Deus, a propósito, eu fui mal ontem à noite. Não, sim, eu sei disso. Mas veja, a confissão para mim é como se fosse uma ida para baixo, pegar o pecado e trazê-lo para cima e livrar-se dele. E é incrível o que acontece quando você apenas lida com as coisas. Como eu disse ontem, são as coisas que estão escondidas na escuridão que tem poder sobre nós. Agora, a primeira coisa de que eu quero falar hoje é sobre a dúvida e como a dúvida nos afeta na obtenção de respostas à oração. Tiago 1, 5 a 8. Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8. Se algum de vocês é deficiente em sabedoria, o que eu acho que é provavelmente a maioria de nós, peça ao generoso Deus, que a dá a todos, isso inclui você, liberalmente, significa mais do que o suficiente, e de muito bom grado. Ele não se ressente nos ajudando, ele gosta de fazê-lo, sem reprovação e repreensão por nossas falhas. Eu poderia sentar e olhar para essa escritura por um longo tempo. Então, quando eu venho a Deus, e embora talvez algumas das confusões em minha vida tenham sido de minha própria autoria, elas vieram pela falta de sabedoria, eu me meti em apuros, e eu não ouvi a Deus para começar, e eu não segui a paz. Eu posso ainda assim, mesmo em meio a isso, eu posso ir a Deus e pedir-lhe para ajudar-me. Ele não vai me afrontar o que significa vergonha ou culpa. Ele não vê falhas em mim. Só ajuda-me. Agora, isso não significa que ele não vai ensinar-me e treinar-me e corrigir-me. Um dos exemplos que eu uso muitas vezes é: se você tem um filho que não fez todas as tarefas da semana, mas ele está lá fora brincando e o valentão do bairro corre atrás dele. Você o ouve gritando por ajuda. Você não vai verificar a sua lista de tarefas para ver se ele fez tudo de acordo? Caso contrário, que pena para ele. Quer dizer, se a porta não está aberta, você passa por ela para chegar lá fora e ajudar o seu filho. Está ouvindo-me? Amém? Isso não significa que você não vai corrigi-lo mais tarde sobre as suas tarefas, não significa que você nem mesmo possa, dizer que não podem ir para fora por um dia ou algo assim, mas você não vai recusar-se a ajudar o seu filho só porque ele não é perfeito e não faz tudo exatamente do jeito que você queria que fizesse. Então pare de deixar o diabo roubar de você ao pensar que você não pode ousar pedir a Deus para ajudá-lo porque você não tem feito tudo o que você deveria fazer. Apenas tome posse. Amém? Então está dizendo, porém deve pedi-la com fé, sem hesitação, sem vacilação, sem dúvida, pois aquele homem que oscila, hesita e duvida é como a onda no mar, que é soprada para cá e para lá e é agitada pelo vento. Pois na verdade não pense esse homem que vai receber alguma coisa que ele pedir do Senhor, por ser ele um homem de mente dividida, hesitante, duvidoso, indeciso. Ele é instável e não confiável e incerto sobre tudo o que ele pensa, sente e decide. Agora, a dúvida nos deixa a meio caminho entre acreditar e não acreditar. E isso diz para não sermos uma pessoa de mente dividida. E assim a Bíblia fala sobre a mente do Espírito e a mente da carne. Eu acho que nós temos que aprender a viver de acordo com a mente do Espírito, e isso é realmente como o que você sente aqui. Então haverá momentos em que eu posso acreditar em algo com o meu coração e ainda assim o inimigo usar a minha mente para tentar roubar a minha fé. Você está comigo? Então eu não vou ficar aqui e dizer-lhe que eu tenho uma mensagem bacana, que eu posso dar-lhe uma pequena pregação de 3 tópicos sobre como você nunca terá dúvidas novamente. Porque, para ser honesta, a dúvida vem para todos nós. Eu pensei sobre isso um pouco, porque eu não gosto de dar às pessoas respostas que eu não acho que vai funcionar. Então eu pensei sobre isso porque há momentos em que eu tenho dúvidas. Às vezes quando estou aqui
pregando e talvez, sabe, eu não esteja recebendo a reação certa que eu acho que deveria, eu vou ouvir a voz do inimigo dizer, essa não é a mensagem certa. E enquanto eu estou pregando, eu tenho que dizer-lhe para calar? Eu tenho que voltar para o meu coração e dizer, sim, isso está certo, eu orei sobre isso, eu busquei a Deus sobre isso, e eu não vou ficar aqui e ter uma mente dividida. E é muito importante que nós acreditemos por todo o caminho para a manifestação. E eu posso praticamente prometer-lhe que a dúvida vai vir contra a sua mente, mas isso é quando você precisa voltar para a mente do Espírito. E muitas vezes voltar às Escrituras Sagradas. O que a palavra está dizendo? Veja, não importa como eu me sinto, não importa o que eu penso, não importa o que as pessoas vão dizer, realmente não importa nem mesmo quais as minhas circunstâncias são, a única coisa que realmente importa é o que a palavra de Deus diz. Isso é o que significa andar pela palavra. Então, o que eu quero recomendar fortemente é, quando você estiver esperando na fé por algo, você pediu a Deus por algo e simplesmente não aconteceu, vamos apenas dizer que você está crendo em Deus para a salvação de seus filhos. E quanto mais você ora, pior eles agem. Bem, sabe, isso não é realmente comum, porque o que acontece quando você ora, isso pode ser algo em que você nunca pensou, mas quando nós oramos por alguma pessoa, Deus começa a lidar com ela. Eu não sei sobre você, mas eu nem sempre reajo muito bem quando Deus lida comigo. E por isso, é muito possível que quando você começar a orar por alguém, eles possam agir pior do que antes. Então, o que o diabo quer que você pense é isso, com certeza não está funcionando. Mas o que você precisa dizer? Eu estou dizendo dizer porque precisamos usar nossa boca para a coisa certa. No momento como esse, você precisa dizer. Você pode simplesmente pegar suas dúvidas, voltar para o inferno de onde você veio, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Eu tenho orado e eu acredito que Deus com certeza está trabalhando em meu benefício agora mesmo. Isso não só vai ajudar a resposta a vir, mas aqui está um grande benefício. Você fica feliz e animado neste período? Todo mundo fica animado quando eles estão esperando um avanço. A qualquer momento, isso é viver com esperança. É ter a expectativa positiva de que algo bom está para acontecer a qualquer momento. Em vez de acordar e dizer, eu temo o dia, eu temo muito esse dia. Precisamos acordar e pensar, eu mal posso esperar para ver o que vai acontecer nesse dia. Amém? Marcos 11, 23, 24 diz, em verdade lhes digo que qualquer que disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar e não duvidar em seu coração. Ele não diz que a dúvida não virá à sua mente e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que pedirem na oração, creiam, confiam e tenham a certeza que já o receberam e assim será feito a vocês. Agora, nós falamos disso ontem, eu preciso acreditar que eu tenho antes de ver. Você me ouviu? Nós precisamos acreditar que temos antes de vermos. E, cara, é tão difícil para as pessoas que não estão acostumadas a viver desse jeito. Como você pode acreditar no que você não vê? Bem, porque nós temos duas vidas. Temos uma vida espiritual e temos uma vida natural, carnal. A nossa parte espiritual não pode ser vista. Ela opera em um reino invisível, onde há coisas invisíveis e maravilhosas, coisas incríveis acontecendo. E então, quando Deus de repente faz alguma coisa em sua vida, isso não significa que foi quando Ele começou a fazer isso aqui. Deus já está trabalhando em seu benefício há tempos. Sabe, isso é como as crianças pequenas fazem.
Suas brincadeiras de fingir. Tem seus pequenos amigos invisíveis. Sabe de uma coisa? Temos um amigo invisível também. Eu amo isso. E você? Eu falo com meu amigo invisível. Ok, agora essa é uma escritura tão legal. Segundo aos Coríntios 4:13. Ainda temos o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu tenho crido e por isso eu falei. Também nós cremos, por isso nós falamos. Então o que eu estou dizendo é que quando a dúvida vem, abra a boca e confesse o que você está crendo e não a mentira que o diabo lhe está dizendo. Só porque um bandido bate à sua porta não quer dizer que você tem que deixá-lo entrar. Amém? Então aqui está uma outra faceta da dúvida. Se sabemos muito sobre Deus, para ser honesta, raramente duvidamos de que Deus possa fazer alguma coisa por alguém. Mas temos dúvidas de que Ele vai fazer isso por nós. Às vezes é mais fácil dizer a alguém o que Deus vai fazer por ela e crer para ela do que crer para nós mesmos. E isso é porque nós olhamos para todos os nossos erros. Não estou dizendo para vivermos vidas desleixadas, não nos preocupando com a forma como vivemos, porque Deus apaga tudo. Eu não estou dizendo isso, não. Deus é misericordioso, mas eu estou falando de alguém cujo coração não é reto diante de Deus. E sabe, eu também cometo erros. Na verdade, eu duvido que se passe um dia sem que eu cometa muitos erros. Mas eu vou te dizer a verdade, eu sinto muito se isto perturba você, mas eu não estou focada no que há de errado comigo. Sabe por quê? Porque eu desperdicei muitos anos da minha vida focada no que havia de errado comigo e sempre fazendo inventário de cada pequena coisa que havia de errado comigo. Eu deixei isso para lá. Porque sabe, o que eu sou em Cristo, e tudo que eu não sou, eu ainda estou em Cristo. E se eu fizer alguma coisa boa é porque Ele me permitiu, e se eu fizer qualquer coisa ruim, então Ele é o único que pode me perdoar. E eu quero a convicção de Deus, eu quero saber quando eu estou fazendo coisas erradas. E eu agradeço a Deus quando Ele me mostra agora, Joyce, você teve uma atitude ruim nessa situação. Obrigada, Pai. Sim, eu agradeço a Ele. Porque eu vivi na escuridão e na ignorância por muitos anos, andando por aí maltratando as pessoas sem saber que estava fazendo isso. Mas veja, a única maneira que você pode agradecer a Deus por mostrar o que há de errado é se você não se condenar por isso. Eu disse que a única maneira pela qual você pode agradecer a Deus por mostrar o que há de errado com você é se você não se condenar por isso. E a Bíblia está dizendo, aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Onde abunda o pecado, a graça se faz muito mais abundante. Nele somos justificados, feitos justos com Ele, santificados, redimidos, fomos libertados. Nossa imperfeição não tem nada a ver com a capacidade e a vontade de Deus de responder às nossas orações. Agora, você sabe que se alguém tem um pecado oculto em sua vida e está vivendo errado, não está prestando atenção a qualquer coisa que Deus está dizendo, então está certamente dentro do reino da escolha de Deus reter uma resposta até que Ele possa obter sua atenção e levá-lo a chegar a um lugar de arrependimento. Não é diferente da forma como lidamos com nossos filhos. Eu vou dar-lhe a minha palavra em primeiro lugar, mas se você não fizer o que eu disse, eventualmente eu vou ter de tocar nas suas circunstâncias. Amém? Isso é quase tão simples quanto eu sei como fazê-lo. Então, que escritura maravilhosa, em Hebreus 4, 15, 16. Tenho que ler esta para você. Não podemos deixar de ler esta. Pois não temos um sumo sacerdote que é incapaz
de entender e simpatizar, ter um sentimento compartilhado com nossas fraquezas, enfermidades e responsabilidades para com as investidas da tentação. Mas temos um que foi tentado em todos os aspectos, assim como nós somos, mas sem pecado. Jesus sabe exatamente como é estar em um corpo humano e ter dúvidas comuns e tentações comuns e impaciência comuns. Ele entende tudo isso. Ele passou por tudo isso sem pecar. E ele fez isso por nós e agora temos a recompensa que ele merecia. Então vamos sem medo e com confiança e ousadia chegarmos ao trono da graça, o trono do favor imerecido de Deus para nós pecadores, para que possamos alcançar misericórdia por nossas falhas e acharmos graça para o socorro em tempos para cada necessidade, ajuda adequada e ajuda oportuna que vem assim que nós precisamos. Por isso, nunca deixe de pedir a Deus para ajudar você. Sabe, para mim, esta é a maneira como eu inicio as minhas manhãs. Pai, eu venho a você hoje em nome de Jesus, admitindo que eu não mereço coisa alguma, eu não mereço sua ajuda, eu não mereço coisa alguma. Mas eu vim em nome dele, apresentando tudo o que ele é, não o que eu sou. A minha fé está em Jesus. E por causa disso eu posso chegar com confiança ao seu trono e ter minhas necessidades supridas. Bem, eu quero encorajá-lo pessoalmente a aprender tudo o que puder sobre a oração. Nada vai transformar a sua vida mais do que simplesmente falar com Deus sobre qualquer necessidade que você tenha. E caso você se pergunte, sim, ele se preocupe não só com você, mas com tudo o que está acontecendo em sua vida. Não há nada que você não possa falar com Deus.